Agora, 18 horas e 40 minutos, a gente vai para o cenário internacional para falar das eleições na Colômbia. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, comemorou a vitória de Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia e afirmou que pautas da direita continuam avançando na América. Felicitaciones a Abelardo del Tigre, nuevo presidente de Colombia. Las agendas de derecha siguen triunfando en toda América, porque luchamos contra las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas. Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal. Que Dios te dé sabiduría, salud y fortaleza para gobernar bien Colombia y hacer el bien al pueblo colombiano. Que Dios lo bendiga, siempre con ánimo. Com 99,65% das urnas apuradas, Abelardo de la Espriella obteve 49,65% dos votos. O adversário, Iván Cepeda, apoiado pelo presidente esquerdista Gustavo Petro, registrou 48,7% dos votos. O resultado ainda depende da confirmação das autoridades eleitorais colombianas. Petro utilizou as redes sociais para afirmar que nenhum resultado deve ser considerado oficial antes do escrutínio final dos votos, que começou hoje. Também disse que não deve haver proclamação de presidente antes da conclusão do processo e que a definição depende da Justiça Eleitoral. O presidente da Colômbia ainda afirmou que o país está dividido e citou preocupação com ingerência externa e necessidade de acordo nacional para manter a estabilidade política. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Abelardo de la Espriella pela vitória na eleição e afirmou que se trata de uma grande vitória. Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse que espera trabalhar de forma próxima com a nova administração. O presidente da Argentina, Javier Milei, utilizou as redes sociais para comparar o cenário político da América Latina em 2023 e 2026, destacando o crescimento de forças da direita na região. Abelardo de la Espriella tem 47 anos, é advogado e não tinha experiência política antes da disputa. A campanha foi focada em segurança pública e economia. A posse do mandato de 4 anos está marcada para 7 de agosto, Ana. Assim, claro, que a Justiça Eleitoral da Colômbia ratificar, confirmar essas eleições. Agora, chama muito a atenção esse mapa que foi publicado pelo presidente argentino Javier Milei. Se a gente puder exibir mais uma vez na tela para quem nos acompanha, porque realmente chama a atenção, né, Ana, a comparação da América do Sul em 2023 e agora em 2026, com os países ali, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Equador também, nessa guinada mais à direita com o resultado das eleições na Colômbia. E quem sabe em outubro o Brasil também está ali na turma do time azul, não é mesmo? Veja bem, 3 anos apenas, 2023 e 2026. E aí a gente lembra que em 2024 houve a eleição presidencial americana com a vitória avassaladora de Donald Trump, que deixou muito claro a doutrina Monroe, a gente sempre fala dela aqui, ou seja, a proteção do hemisfério ocidental, das Américas, né? A doutrina Monroe que diz as Américas para os americanos e não influência externa. Estava aí o Gustavo Petro, né, reclamando de interferência externa, mas o curioso, Paula, é se a gente puder mostrar de novo esse mapa, porque eu quero trazer aqui uma reflexão. Vejam vocês, 2023, tudo praticamente vermelho, vem 2024, como eu mencionei, Donald Trump vence, e o que Donald Trump já coloca logo de cara, na primeira... Uma das primeiras ordens executivas dele em 2025, já nos primeiros 2 meses de administração Trump na Casa Branca. O Doge, do Elon Musk, ou seja, aquele pente mega fino em absolutamente toda a gastança do governo dos Estados Unidos, e quem cai nesse pente fino é a USAID.
E uma das barbaridades descobertas pela equipe, espetacular equipe do Elon Musk, do Doge, é a interferência, aí sim, americana, dinheiro da USAID nas eleições na América Latina, mas, claro, sempre pesando para a balança dessa turma aí de vermelho. E aí, logo depois que chega a USAID, aliás, que chega o Doge e a USA, todos os fundos e recursos federais da gastança, como eles bem desejavam, na América Latina em algumas eleições, tudo começa a voltar para o azul. Pode ser só coincidência, Paula? Pode. Mais difícil, né? Ser só coincidência. Esse é um ponto. O outro ponto, Paula, é o Gustavo Petro reclamou, né? A Cláudia Sheinbaum também, presidente esquerdista do México, também não reconheceu a eleição. E eu queria só trazer mais uma vez o tweet do Marco Rubio, porque ali embaixo ele fala no post dele no X, ele fala que o governo Trump espera trabalhar com estreita colaboração com o seu futuro governo, aí mencionando o Abelardo, e para promover a cooperação em segurança regional, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer nossos laços econômicos. Vejam que os laços econômicos, claro que têm uma importância, mas ficou ali bem no final do tweet e, em primeiro, promover a cooperação em segurança regional e acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos. E aí é claro, Paula, que os cartéis estarão na mira, todo esse contexto que nós temos falado aqui sobre os grupos terroristas também, o próprio PCC, o Comando Vermelho, agora na lista de grupos terroristas. Isso foi, a gente sempre deixa claro aqui, isso foi uma pauta de campanha do Donald Trump em 2024, durante toda a campanha, e assim que ele entrou em 2025, gostem ou não, ele colocou isso como prioridade e agora, sem os fundos da USAID, essa agenda de limpeza e de cooperação em segurança regional, que é a doutrina Monroe na América Latina, isso vem sendo colocado em prática e claro que quando o assunto é América Latina, cartéis, ditaduras e Foro de São Paulo, ninguém melhor para colocar um tweet desse num dia importante do que o filho de cubanos, Marco Rubio. Olha, Augusto, a nossa produção também preparou uma arte para mostrar um pouco melhor aí o mapa da América do Sul, agora direita e esquerda, e a gente percebe, então, a diferença, né? Começando ali na Argentina, com Javier Milei, o Cast no Chile, Rodrigo Paz na Bolívia. Há ali uma disputa Keiko Fujimori com Roberto Sanches, ela abriu uma leve vantagem sobre Roberto Sanches, mas ainda estão em discussão em relação às eleições no Peru, Equador à direita também, e agora Abelardo La Espriella pela Colômbia, Augusto. Olha, Paulo, eu vejo esse mapa, vejo os resultados das eleições e eu confesso uma coisa, eu acompanho, solidário, o esforço dos redatores da primeira página dos jornais para mostrar, dando os resultados das eleições, que a direita está ganhando todas, mas a direita não existe. Existem ultradireita, radical de direita e extrema-direita. Não existe a direita. Nenhum presidente pertence à direita, segundo a imprensa estatizada. E eu acompanho esse esforço com olhar solidário, repito, porque eu fui por muito tempo, muitos anos, diretor de redação e acompanhava a euforia dos redatores de primeira página quando eles encontravam palavras curtas, pequenas, que tem aquele nome, como sabemos, tem um número de toques, né? Você usava a máquina de escrever, ou aqui o teclado do computador, você ter 18 vogais e consoantes, conta espaço, inclusive.
É por isso, por exemplo, que o sujeito vibra quando o presidente é FHC e não Fernando Henrique. Ele já acaba a linha. Agora, eles encontram um jeito de dar alguma notícia ruim para eles e também ruim para os leitores, que não entendem. Mas eles conseguem colocar radical de direita para não colocar simplesmente direita venceu. Pronto. Em tais lugares, como eles colocam, a esquerda venceu mesmo quando é um comunista, extremista de esquerda. Lá não. Em Cuba, por exemplo, não tem um ditador, tem líder. Líder. Não existe ditadura de esquerda. Eles já fazem mágicas faz tempo, mas essa agora, com a direita, está me comovendo. Porque a direita vence, mas não ganha. Nos jornais, não.